Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre apólogo. Então, gente, o que é um apólogo? Eu quero que vocês copiem no caderno, tá? O apólogo é uma narrativa em prosa ou verso em que os personagens são animais, plantas, objetos ou até mesmo partes do corpo humano e que nos traz um ensinamento de vida, tá? Por meio das situações semelhantes às reais. Por meio da utilização de exemplos, o apólogo tem o objetivo de refletir sobre os conceitos humanos, visando modificá-los rumo a uma mudança moral ou social. A origem do apólogo, embora situada no Oriente, está presente na literatura de todos os povos. Tá? Em termos semânticos, o termo advém do grego apólogos, que significa narrativa detalhada, e junção de apo, que é afastado, para fora, e com logos, que é palavra e discurso. Tá? Então, apólogo é isso, é uma narrativa, que pode ser em prosa e verso, que usam personagens, plantas, objetos, tá? Partes do corpo humano, para trazer um ensinamento, uma moral de história. Tá bom? Agora nós vamos fazer uma interpretação de um apólogo, para vocês perceberem como que funciona isso na prática. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer a interpretação desse apólogo, que é o toco de lápis. Então, nós vamos ler e interpretar. Lá no fundo de gaveta, 2 lápis estavam juntos. Um era novo, bonito, com ponta muito bem feita, mas o outro, coitadinho, era triste de se ver. Sua ponta era rombuda, dele só restava um toco de tanto ser apontado. O grandão, novinho em folha, olhou para o triste figura do companheiro e chamou: "Ô baixinho, você aí embaixo, está me ouvindo? Não precisa gritar", respondeu o toco de lápis. "Eu não sou surdo." "Não é surdo? Ah, pensei que alguém já tivesse até cortado as suas orelhas, de tanto apontar sua cabeça." O toquinho de lápis suspirou. "É mesmo, até que já perdi a conta de quantas vezes eu tive que enfrentar o apontador." O lápis novo continuou com a gozação: "Como você está feio e acabado. Deve estar morrendo de inveja de ficar ao meu lado. Veja como eu sou lindo, novinho em folha." Estou vendo. Mas me diga uma coisa. Você sabe o que é uma poesia?" "Poesia? Que negócio é esse?" "Sabe o que é uma carta de amor?" "Amor? Carta? Você ficou louco, toquinho de lápis?" "Fiquei tudo, louco, alegre, triste, apaixonado, velho e gasto também. Se assim fiquei, foi porque muito vivi. Fiquei tudo aquilo que aprendi de tanto escrever durante toda a vida. Romance, conto, poesia, narrativa, descrição, composição, teatro, crônica, aventura, tudo. Ah, valeu a pena ter vivido tanto, ter escrito tanta coisa, mesmo tendo de acabar assim, apenas um toco de lápis. E você, lápis novinho, em folha, o que é que você aprendeu?" O grandão, que era um lindo lápis preto, ficou vermelho de vergonha. Então, agora nós vamos interpretar esse texto. Leia a frase abaixo. Sua ponta era rombuda, dela só restava um toco. Esta frase quer dizer que o lápis era fino, pequeno ou grande? Os 2 lápis estavam no estojo, na gaveta ou na mochila? De acordo com o texto, o grandão novinho em folha se refere ao lápis sem ponta, lápis pequeno ou lápis novo. Leia o trecho. Até perdi a conta de quantas vezes eu tive de enfrentar o apontador. A expressão em destaque quer dizer que brigar com o apontador, quebrar o apontador ou ser apontado várias vezes. Leia a frase. O lápis novo continuou a gozação. A palavra em destaque pode ser substituída por elogio, zombaria ou diálogo. Leia o trecho onde o lápis grande fala a seguinte frase: "Como você está feio e acabado. Deve estar morrendo de inveja de ficar ao meu lado. Veja como eu sou lindo, novinho em folha." O lápis novo revela uma atitude simpática, delicada ou arrogante. Número 7, leia o trecho. Se assim fiquei, foi porque muito vivi. O personagem do texto retratado nesta frase é o lápis novo e bonito, o lápis de pouco uso ou o lápis velho e gasto de tanto escrever. Leia o trecho. Você ficou louco, toquinho de lápis? No texto, essa frase indica perder a consciência, ficar nervoso ou ficar contente. O toquinho de lápis revelou uma condição de tristeza, de insatisfação ou de alegria e experiência.
Por que o lápis grandão novinho em folha ficou com vergonha? Porque foi desmascarado, porque era grandão demais ou porque percebeu que nada aprendeu? E o número 11, o texto que você acabou de ler, nos passa uma mensagem muito bonita. Qual que é essa mensagem? Então, agora eu vou dar uma pausa nesse vídeo, vocês vão responder a atividade e aí depois eu vou voltar com a correção, tá? Então, quero que todos façam, releia o texto, vamos refletir sobre o que foi lido, tá? E depois só a gente volta para corrigir, tá bom? Então, vamos lá. Bom, meninos, então agora, como vocês já fizeram, né, já responderam, aí então agora junto comigo a gente vai corrigir, tá bom? Então, leia a frase abaixo, sua ponta era rombuda, dela só restava um toco. Então, gente, essa frase quer dizer que o lápis era o quê? Pequeno, né, que só restava um toquinho, quer dizer que o lápis era bem pequenininho. Os dois lápis estavam onde, gente? Dentro da gaveta, né? No início do texto, já começa falando isso, que eles estavam guardados no fundo da gaveta. De acordo com o texto, o grandão novinho em folha se refere ao lápis novo, né? Porque ele era grandão, já estava novinho porque não tinha sido quase usado. Leia o trecho. Até perdi a conta de quantas vezes eu tive de enfrentar o apontador. A expressão em destaque quer dizer que ser apontado várias vezes, né? Enfrentar aqui nesse sentido não é de brigar, não é de quebrar, e sim de ser apontado várias vezes porque estava sendo bastante usado. Então, leia a frase. O lápis novo continuou a gozação. A palavra em destaque pode ser substituída por zombaria, né? Que é sinônimo. Gozação aqui é sinônimo de zombaria, de crítica. Número 6. Leia o trecho onde o lápis grande fala a seguinte frase. Como você está feio e acabado. Deve estar morrendo de inveja de ficar do meu lado. Veja como eu sou lindo, novinho em folha. O lápis novo revela uma atitude de arrogância, né? Então, ele é arrogante. Número 7. Leia o trecho. Se assim fiquei, foi porque muito vivi. O personagem do texto retratado nesta frase é o lápis velho e gasto de tanto escrever. Número 8. Leia o trecho. Você ficou louco, toquinho de lápis. No texto, essa frase indica que ele está perder a consciência, né? Quando a gente acha que a pessoa está louca, ou seja, ela está fora de si, né? Perdeu a consciência nesse sentido aqui. O toquinho de lápis revelou uma condição já no final do texto, contando a história dele. Qual que foi essa condição? De alegria e de experiência, né? Porque, embora ele estava gasto porque ele tinha vivido muitas coisas, aprendido muitas coisas, e isso deixou ele alegre com a experiência de vida. Isso já lá no finalzinho do texto. Por que o lápis grandão novinho em folha ficou com vergonha? Porque ele percebeu que nada aprendeu. Ele estava novinho, porque não tinha sido usado, porque não tinha vivido história nenhuma, né? Então, nesse momento, ele percebeu que a vida dele não era tão boa, né? A experiência que ele tinha passado, embora ele estava novinho e bonito, ele não tinha aprendido nada. O texto que você acabou de ler nos passa uma mensagem muito bonita. Qual é essa mensagem? Gente, aqui é pessoal, tá? Depois de vocês lerem o texto, a opinião de vocês. Aqui eu vou deixar uma sugestão de resposta para que vocês possam tirar dúvida, ver se ficou parecido com isso, tá? Mas não tem que estar igualzinho a minha, não. Qual que é essa experiência? Qual que é essa mensagem do texto, desse apólogo que a gente acabou de ler? Que a gente não deve menosprezar o outro, né? Que todos temos uma lição de vida e que quanto mais velho ficamos, mais aprendemos, né? Foi isso que o texto nos mostrou, que o lápis estava velho, bem desgastado, mas ele tinha aprendido muito. E o outro que não tinha vivido experiência nenhuma, estava novinho, bonito, mas não tinha aprendido nada, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar lá no grupo que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Essa folha também vai estar disponível lá para que vocês possam fazê-la, tá bom? Até a próxima aula.